Glória a Deus. Meus irmãos, a paz de Cristo a todos e todas. Chegamos ao final do segundo trimestre da Escola Dominical de 2017. Já quero aqui parabenizar a todos que estão participando conosco, que venceram mais essa etapa na sua sala de aula. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos irmãos. Nós ficamos muito felizes em ter os irmãos conosco. Quero pedir que continue nos acompanhando. Se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. É só clicar aqui nesse logo amarelo aqui do canal Fala Denão. Você já me conhece, eu sou o Denão, né? Diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus em Campinas, pastoreada pelo pastor Paulo Freire, atuando há mais de 20 anos com jovens e adolescentes. E só para você que está chegando, nossas redes sociais estão todas aqui na descrição dos vídeos para você nos acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram, tá certo? Ou como Denis Pereira, ou como Fala Denão. Temos fotos, temos vídeos, temos ministrado todos os finais de semana a jovens e adolescentes. O Senhor tem nos usado para a glória do seu nome. Continuo rogando as orações dos irmãos em nosso favor. Esse desafio ele é muito grande, mas o Senhor tem nos dado vitória. Por isso, fique conosco. Fica aqui uma palavra carinhosa mesmo, de gratidão a Deus e de incentivo e de motivação. Que você continue firme, avançando, até porque a obra não para, tá certo? Nós temos aqui, hoje sim, a nova lição. Como eu falei, o currículo na classe de adolescentes é rotativo. Então, por exemplo, essa revista, eu vou guardar ela. Por quê? Porque daqui 1 ano e 9 meses, ela volta. Porque ela é rotativa. Na classe de adolescentes, é um currículo rotativo de 2 anos, tá certo? Então, essa revista você não joga fora, tá bom? Não dá pra ninguém, porque você pode usá-la. Ela às vezes só muda a capa, mas o conteúdo, a lição é a mesma, tá certo? Nós temos também, como você sabe, aqui aula para juvenis e para jovens. A nova revista dos juvenis e a nova revista dos jovens. Avivamento para a juventude e tempo para todas as coisas, tá? É um material fantástico que nós temos para o próximo trimestre. Muito bem, vamos então à última aula do segundo trimestre de 2017, mas antes, roda a vinheta. Muito bem, meus irmãos. Para a classe de adolescentes, nós temos aqui o título da lição, O Jovem Pastor. Nós temos muitos professores que chegam no trimestre, que é a primeira vez que vai dar uma aula. E eu quero aqui agradecer a Deus pela tua vida e dizer: continue, avance. Os desafios são grandes, as dificuldades. Tem a questão de ter poucos alunos, que eu já disse que não é uma questão de quantidade de alunos, tá certo? Mas continue avante, glorificando o nome do Senhor e praticando o exercício do ensino, que é uma tarefa maravilhosa. Na descrição dos vídeos tem meu número de WhatsApp. Nós temos 2 grupos de professores. Tem professor na Bélgica, na Áustria, em Portugal. Manda o seu número para mim, me chama no meu número de WhatsApp que está aqui embaixo e eu te incluo nesse grupo de professores, onde compartilhamos materiais em PDF, livros em PDF, revistas em PDF. Essa lição aqui em PDF, para você abrir no celular o material que eu escrevo para fazer aqui essa aula, e você pode compartilhar com os seus alunos. E mais uma vez, inscreva-se no nosso canal. Nós precisamos chegar a mais de 5.000 inscritos e eu conto com você. O Jovem Pastor, vamos lá. O texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 a 7, depois 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. No versículo 5 de 2 Timóteo 4, o texto em destaque diz assim: mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Então nós vamos falar um pouco, estudar um pouco nessa lição sobre Timóteo, tá?
quem é esse jovem, a importância desse jovem para a igreja, para Paulo e para nós hoje. Quantos exemplos nós aprendemos com este jovem. Timóteo foi chamado por Deus ao ministério ainda jovem, e o apóstolo levou consigo em suas viagens missionárias. Vamos aprender com Timóteo que, desde cedo, é possível arcar com a responsabilidade de um ministério e dirigir a obra de Deus com zelo. Então nós vamos entender e aprender aqui algumas coisas. Como eu leciono aqui para professores, para superintendentes, a quem eu dou as boas-vindas novamente, pastores, dirigentes, compartilhe essa aula com todo mundo, manda para todo mundo, manda para os seus alunos, tá certo? Mas ora eu estou falando aos professores, ora eu estou falando aos alunos. Então fique ligado. Bom, Timóteo ele é muito importante para o ministério de Paulo, tanto que Paulo escreve 13 cartas, ele chama Timóteo de filho diversas vezes, e ele também escreve 2 destas 13 cartas a este jovem pastor, a este jovem Timóteo, a quem ele adotou, a quem ele se tornou, de quem ele se tornou um mentor em todos os aspectos. Paulo tinha uma preocupação com Timóteo, tanto no aspecto espiritual, ministerial, quanto no aspecto de Timóteo enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tá certo? Então, eu tenho visto por onde passo, nesses mais de 20 anos, trabalhando com esse universo jovem adolescente, eu tenho visto muitos jovens envolvidos na obra de Deus. Eu chego às vezes em igrejas, em congressos de jovens e adolescentes, que eles estão fazendo tudo. Eles estão tocando, eles estão cantando, eles estão fazendo teatro, eles estão na liderança, e eu acho isso maravilhoso. É verdade que muitos não querem, mas vejo que quando lhes dão oportunidade e acreditam neles, mesmo que jovens, eles se empenham, se preparam e realizam trabalhos lindos e importantes na casa do Senhor. Então eu percebo que os jovens precisam se despertar e a igreja entender que estamos passando por uma fase de transição, ou seja, estamos no meio de um período de trocas. Deus está recolhendo grandes referências espirituais e ministeriais. É hora de treinar os novos obreiros. Então, eu vejo que nós temos sim muito jovem com potencial para fazer grandes coisas na obra de Deus, mas muitas vezes eu vejo que eles não têm alguém que se aproxime e que dê a eles suporte, sabe? E que chame a atenção com carinho quando necessário, reconheça o seu potencial, ensine, instrua, gaste tempo com ele. E aí, às vezes, estes jovens acabam tendo dificuldades para desenvolver o seu ministério, mesmo tendo todo o potencial. Não é porque ele é ruim, não é porque ele não quer servir, pelo contrário, ele quer, mas muitas vezes ele não tem alguém lhe dando um suporte, ele não tem alguém sendo, na verdade, não é nem só lhe dando um suporte, mas sendo um suporte para ele, e ele acaba cometendo erros que poderiam ser evitados se alguém tivesse mais próximo dele, tá certo? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, com mais alguns pormenores, nesta aula maravilhosa. Filho na fé. Timóteo se tornou, ele era um filho na fé de Paulo, ele se tornou isso. Paulo adotou como um filho, Paulo se tornou um verdadeiro mentor espiritual. Para a gente entender quando isso aconteceu, a gente tem que abrir a Bíblia aqui em Atos, capítulo 16, para a gente entender aqui, 16:1. Paulo estava na sua segunda viagem missionária, tá? E aí diz assim:
Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou, ou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego, certo? Então, ele conhece Timóteo ali em Listra, não é? As pessoas davam bom testemunho sobre Timóteo, então Paulo vê algo diferente nesse jovem e o adota como filho. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego, que nos leva a entender que o pai de Timóteo não era cristão. Então Timóteo, ele não tinha uma referência paterna espiritual, certo? Timóteo, ele tinha sido muito bem instruído pela sua mãe e pela sua avó. Aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, Timóteo, desde muito cedo, ele foi instruído na palavra por sua mãe e por sua avó. Está aqui, ó, 2 Timóteo 1 e 4. Pela recordação, 1 e 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, embora o pai de Timóteo não fosse cristão, sua avó e mãe eram, e elas o ensinaram, o instruíram na palavra. Mas Timóteo não tinha essa outra referência. Então, o jovem encontrou em Paulo uma estrutura e uma referência não só física, como também espiritual. Paulo assume a paternidade espiritual de Timóteo. Ele percebe potencial e disponibilidade naquele jovem. Mas faltava alguém para o ensinar, instruir, investir no crescimento e maturidade dele. Então, Paulo o adota como seu próprio filho. Se os mais experientes não educarem os mais jovens, como aprenderão a definir e cumprir o seu ministério? Um referencial é alguém com quem podemos abrir o coração, expor nossas fragilidades, ter total confiança, expor os nossos sonhos, não é? O pastorado aqui não é apenas o exercido por aqueles que têm esse cargo ministerial, mas todos que exercem algum tipo de influência. O professor exerce uma função pastoral junto aos seus alunos, uma nobre função, aliás, pois estamos na base da educação espiritual e na formação dos nossos adolescentes. Como ser referência para eles? Alguém em quem eles possam confiar e ter como referência. Se aproximando, identificando suas fragilidades sem expor, mas ajudando-os a superar. Timóteo, embora tinha muito potencial, ele tinha, por algum motivo, uma timidez um tanto quanto excessiva. Então Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e de poder. Então Paulo identifica esta dificuldade deste jovem e ele o motiva e ele o encoraja a superar. Em relação aos adolescentes, eles precisam ter cuidado com as referências espirituais
e as virtuais principalmente, não é? Porque hoje com a internet, muitas pessoas da internet se tornam referências para os nossos adolescentes, mas nem sempre se tem o histórico dessas pessoas, qual é a origem dessas pessoas e qual é o caminho que essa pessoa está trilhando. Não é só colocar Jesus na boca, tá certo? Então, referência é alguém com quem se possa contar, qualquer dia e qualquer hora. Então, o problema é que às vezes eles estão dando mais ouvidos a essas referências virtuais, não é, que os trata generalizadamente, do que a essas referências que estão com eles todos os dias, tá certo? Pai, mãe, líder, alguém com quem realmente eles possam contar. É alguém que olha nos olhos e entende as nossas dificuldades. É alguém que chama a nossa atenção com amor. É alguém que ora, intercede por nós e nos aproxima de Deus por meio da palavra e do ensino. Todos precisamos de pai na fé, mas para isso devemos nos comportar como filhos que escutam, obedecem e praticam o que ouvem do pai. Timóteo representa jovens que têm muito potencial, mas que precisam passar por um tratamento, por um processo, para lapidar os detalhes que farão toda a diferença no ministério bem sucedido. Então, é preciso entender que no ministério a colheita é a médio e longo prazo, tá certo? Então, Timóteo, ele vai sendo lapidado por Paulo, não é? Ele vai passando por um processo de lapidação até que esteja pronto. É isso que os nossos adolescentes precisam entender, com todo o potencial que tem, e se comportar como filho. Refriso aqui, se Paulo chama e tem Timóteo como filho, Timóteo se comporta como filho, respeita Paulo como pai, o obedece como pai, o ouve como pai. Então a recíproca, ela é verdadeira, tá certo? Chamado para o ministério pastoral. Timóteo passou a ser o braço direito de Paulo na obra missionária. Além de ser um jovem temente a Deus, era um servo obediente, ou seja, tudo quanto fazia não era para os homens, mas para agradar ao Senhor, fazendo sua obra com amor e dedicação. E mesmo sendo tão jovem quando foi chamado, agiu com responsabilidade no serviço cristão. O que nos chama a atenção é que o jovem pastor verdadeiramente aprendeu com Paulo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Ele soube absorver o máximo de tudo que Paulo poderia lhe ensinar. Timóteo era confiável em suas pregações, pois recebera boa instrução da parte de Paulo, ficando responsável por vários trabalhos sobre o envio do próprio apóstolo aos gentios. Todos nós fomos chamados para uma obra no corpo de Cristo e devemos agir como Timóteo, nos dedicando ao serviço cristão e nos preparando na palavra. Você, professor, você se lembra quando foi a primeira vez que você começou a se envolver com algo específico na igreja? Quando foi a primeira vez que você começou a lecionar na escola dominical? Quando foi a primeira vez que você passou a fazer alguma coisa na igreja, não é? Deixou de ser apenas uma pessoa que senta no banco, mas passou a tocar o instrumento, passou a participar dos departamentos, não é? Eu sei que muitos, desde criança como eu, mas outros não chegaram na igreja tão cedo. Mas enfim, é legal você fazer aí esse flashback aí, lembrar, né, de quando isso aconteceu. Isso é muito interessante. Bom, tudo na igreja, tudo se resume ao ministério pastoral, não é? Lembra que eu disse que o pastorado não está ligado apenas a ter o cargo de pastor, mas a exercer influência no meio. Então quem trabalha com a música, a orquestra, aqui na IBD, e não só nós que lecionamos, desde a irmã, desde o irmão que abre a porta, as irmãs da secretaria, tudo isso, tá certo? Quem trabalha com as crianças, quem trabalha com teatro, tudo está ligado ao pastorado.
Porque você trabalha com pessoas e representa o pastor em todas as áreas da igreja. Não só os líderes que têm cargo, mas todos atuamos juntos para o crescimento da obra de Deus. Timóteo nos ensina que por mais inteligente ou esperto que sejamos, a obra de Deus se faz sempre sob a supervisão ou autoridade de alguém. Timóteo nos ensina a deixarmos a vaidade ministerial de lado, a arrogância e a prepotência com que muitos jovens obreiros têm iniciado seu ministério. Acham que porque sabem muito mais que seus pastores, seus pais, seus líderes, não precisam de ninguém para orientá-los. Andam sem qualquer referência, surdos para qualquer conselho, fazem o que querem sem obedecer nem respeitar ninguém. E, lamentavelmente, por onde passam, deixam um rastro de vergonha e escândalo. Timóteo cresceu na palavra, foi instruído na palavra, caminhou durante anos ao lado de Paulo, até que estava pronto para caminhar com as próprias pernas, exercer seu ministério, ensinando a outros. O ministério não se constrói instantaneamente. Tudo que cresce rápido demais, grande demais, é mal formado. Mas aquilo que cresce devagar, bem cuidado, bem fundamentado, permanece, é bem avaliado. O nome do Senhor é glorificado e por onde passa é honrado, pois soube honrar o seu tempo de aprendizado. Então, é preciso estabelecer. Nós temos hoje muitos adolescentes já envolvidos com o ministério da palavra, o ministério do louvor. Mas eu quero aqui dar um conselho a você, professor, que está aqui sendo mentoreado por alguém que começou tão cedo e que começou como você, mas sem ter muitas referências, mas eu tive boas referências. Eu tive pessoas e tenho pessoas ao meu lado, tá certo? Pessoas que sempre estão de olho no que eu estou fazendo, desde o meu pastor direto, pastor Paulo Barbosa, até amigos que eu tenho em diversos lugares e que me olham e que me orientam e que me chamam a atenção, tá certo? Então, eu fico muito grato a Deus por isso. Aprendi e aprendo muito. Fico muito atento e fico observando toda essa situação. E aprendi uma coisa: quando a gente perceber um jovem, um adolescente que está se destacando para qualquer ministério na igreja, quando ele estiver se destacando, aproxime-se dele. Aproxime-se. Ganhe a confiança dele. Por quê? Porque eles só nos ouvem se eles confiarem em nós. Então, ganhe a confiança dele. Ganhe a confiança dele. Para quê? Para que você possa aconselhá-lo. Para que você possa direcioná-lo da melhor maneira possível. Para que ele cresça devagar, mas com sustentabilidade, com consistência, para que ele de fato seja alguém que será bem sucedido no ministério. Mas eles precisam entender que ministério não é o aqui e o agora. Os jovens que estão vindo para o ministério, os jovens que querem ser usados e estão sendo usados por Deus de forma extraordinária na palavra, no louvor, precisam entender que ministério não é o aqui, o agora. Ministério é toda a trajetória até o último suspiro. Então é algo que cresce aos poucos, que precisa ser adubado, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado e, portanto, precisam de pessoas ao seu lado para falar, para instruir, para educar, para chamar a atenção, para que eles cresçam como Timóteo, como um jovem obreiro e como um obreiro firmado na palavra, com ministério consistente e bem sucedido, não apenas aqui, não apenas agora, mas até o fim de sua existência, para que todos possamos dizer como Paulo:
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Bom, quando Paulo enviou cartas a Timóteo, já estava praticamente nos seus últimos dias de vida. Preso em Roma, ele escreveu ao jovem, lembrando que Timóteo ajudou Paulo a escrever algumas cartas também. Ele escreveu ao jovem exortando-o acerca de seu ministério e vida pessoal. Nesse tempo, Timóteo vivia em Éfeso e cuidava dos crentes da igreja desse lugar. Timóteo se tornou pastor da igreja de Éfeso, uma das maiores igrejas daquela época. A igreja de Éfeso vivia um período difícil e Timóteo precisava de coragem e sabedoria, mas antes disso, de obediência para ouvir os sábios conselhos de Paulo, que era seu mentor. O diferencial de Timóteo é que ele era um jovem humilde, sábio e que ouvia os conselhos de Paulo. Desse modo, tornou-se um excelente pastor. Eu amo ir na reunião de obreiros e sentar para ouvir os pastores já com as suas cãs esbranquecidas, com seus cabelos brancos, contar as suas experiências com Deus e ver que eles se mantêm firmes no ensino da palavra. Eu acho maravilhoso. Não há honra sem obediência. Todos nós temos episódios onde fomos repreendidos por alguém. Eu lembro que uma vez eu fiz um pedido de revistas da escola dominical e alguma coisa deu errado, que estas revistas ficaram guardadas dentro de um arquivo e eu não me lembro direito como que foi a história. Acho que alguns alunos ficou sem revista, alguma coisa assim. Eu sei que aquilo ficou lá, sem a gente perceber. E um dia o pastor, mexendo no arquivo, ele viu aquilo. Gente, ele me chamou. Seu irresponsável! Então todos nós temos um episódio onde fomos repreendidos por alguém. Quem não sabe obedecer não tem autoridade moral para ensinar a obediência. Temos que nos preparar para defender o evangelho. Então, primeira coisa, a questão da obediência. Timóteo era um aluno obediente. Ele não era qualquer aluno, não. Ele era um aluno obediente, tá? Segunda coisa aqui que ele coloca é que nós temos que nos preparar para defender o evangelho. As escolas cada vez mais estão sob influência de culturas e ensinamentos opostos ao evangelho. Estou tentando achar um texto aqui, quando Pedro fala que nós devemos estar preparados para responder com mansidão. Se eu não achar, você procure aí, tá certo? Ele diz que nós devemos estar preparados para responder com mansidão todos aqueles que perguntarem a razão da nossa fé. Então veja que aqui, ó, é isso mesmo. 1 Pedro 3:15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros fiquem envergonhados que difamam o vosso procedimento em Cristo. Então Pedro diz que nós devemos estar preparados para defender a nossa fé com mansidão. Como defender com mansidão, com tranquilidade, se não estiver preparado? Não é? Então as escolas estão cada vez mais sob influência de culturas e ensinamentos opostos ao Evangelho. Certo?
O adolescente não deve ser um parasita espiritual, um bebê prematuro espiritual que não cresce, mas um cristão saudável que cresce naturalmente de acordo com a palavra de Deus. Para isso deve ser um estudioso, um pesquisador da Bíblia, para manter-se firme na fé e, quando necessário, defender-se dos ataques intelectuais e malignos, mas, sobretudo, não recuar diante desses ataques, mas permanecer firme e inabalável. Esses ataques, eles vão acontecer por todos os lados e acontecem todos os dias. O importante não é apenas combater. O importante, é legal falar isso para adolescente, eu às vezes, até hoje, eu me envolvo em discussão com alguém e depois eu falo, meu Deus, para que isso? Porque o importante nem sempre é debater. Nós temos um desejo dentro de nós de responder todas as perguntas. Nós temos uma frase que diz, a Bíblia tem resposta para tudo. Mentira! A Bíblia não tem resposta para tudo. O homem com a sua cabeça cheia de pecado tem cada pergunta. A Bíblia tem a resposta para a maior necessidade humana, que é a necessidade de salvar a sua alma da condenação eterna, e essa resposta é Cristo. Ponto. Essa é a resposta que basta e que importa e que tem a ver com a nossa vida eterna, com o nosso destino eterno. Fora isso, a gente tem que tomar cuidado com muita especulação. Então, mais importante do que responder é manter-se firme, como está em Efésios 6,13. Depois de vocês terem feito tudo, permaneçam inabaláveis. Paulo foi o maior evangelista de seu tempo, o maior escritor aí do Novo Testamento. Mas o evangelho de Cristo não parou de ser anunciado. Ele atravessou todos os tempos, chegou até nós. Por quê? Porque ele foi transmitido e ele foi confiado a jovens como Timóteo. Então a obra de Deus não para. A hora de se preparar para o ministério é agora. E a hora de preparar jovens obreiros é agora. Não importa idade, sim disponibilidade. Interessante que às vezes a gente não acredita que um jovem, por causa da idade, ele pode fazer algo na igreja. Ele pode exercer uma função, um cargo, uma responsabilidade na igreja. Mas, irmãos, essa meninada estão dominando tudo. Estão dominando a internet, na escola e muitas vezes para o mal. Então, quanto mais cedo nós os envolvermos na obra de Deus, mais cedo eles vão encontrar o seu lugar na casa do Senhor. Nem sempre sabemos exatamente qual ministério específico que Deus tem para nós, mas devemos nos preparar quanto antes melhor. É a mesma coisa que um jovem, um adolescente fala assim, não, eu não vou fazer o ensino médio porque eu ainda não sei o que eu quero ser na vida. Médico, um engenheiro, um advogado, então vou ficar aí, não vou estudar. A hora que eu decidi, não é assim. Você vai estudando e vai descobrindo. Como que eu descubro o meu ministério, o meu chamado? Se envolvendo na obra de Deus. Exercendo bem aquilo que é colocado em sua mão para fazer. E aos poucos o Espírito Santo vai te direcionando. Enquanto você trabalhar, qual é a área específica que ele vai te usar? Hoje tenho sido usado por Deus 98% para falar para jovens e adolescentes. Mas, meu Deus do céu, isso eu já vou fazer 40 anos, mas eu trabalho com essa meninada há mais de 20 anos. Mas, especificamente, Deus deixou isso muito claro para mim nos últimos 3 anos. Então, conforme a gente vai trabalhando, Deus vai nos direcionando. E todos os lugares por onde a gente passar e os trabalhos que a gente fizer, eu aprendi que eles vão nos lapidando para exercer um projeto específico para Deus. Então, todas as áreas por onde eu trabalhei, inclusive a escola dominical, é um encaminhamento de Deus para trabalhar, hoje quase que 100% com jovens e adolescentes. A lei da vida faz a seleção natural, e querendo ou não, aqueles que nos lideram hoje não são eternos, e nós devemos estar prontos para assumir quando eles pararem pelo cansaço, por idade, doença
ou pela morte. Mas o discípulo não se prepara quando o mestre parte, mas aproveita a presença do mestre para aprender, aprimorar, amadurecer. Muitos desperdiçam sua adolescência nos vícios e no crime, mas você tem um chamado especial, que é viver para a glória de Deus e dedicar sua vida a Ele. A nós que estamos há mais tempo no mistério, cabe ser como Paulo, que viu potencial e investiu tempo, intelecto e intercessão para o crescimento de seu aluno. Ele trouxe o jovem para perto de si e ganhou confiança dele para instruir e educar. Paulo foi um líder inesquecível, pois deu crédito a esse jovem e isso marcou a vida dele. Dê crédito aos seus alunos, professor. Deixe-os dar aula, deixe-os compartilhar experiências, deixe-os realizar dinâmicas e tarefas que você sozinho não consegue. Às vezes o professor está aí dizendo, nossa, eu gostaria de fazer uma dinâmica, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Coloca na mão da meninada que eles fazem. Converse, escute, preste atenção. Tem muitos Timóteos entre os nossos alunos. E se tiver um só, se for bem ensinado, ele é capaz de influenciar toda uma geração como Timóteo nos influencia até hoje. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Fiquem na paz. Boa aula. Bom fim de trimestre. Estou sabendo que vai ter festa num monte de lugar. Café da manhã, almoço. Meu Deus do céu. Deus abençoe a todos, de todas as cidades, de todos os estados, de todas as igrejas, de todos os ministérios. Um grande abraço de todos os países. Fiquem na paz. E até o próximo trimestre. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe tua semana, teus alunos, tua classe, teu ministério, tua família. Fiquem na paz.